janelas para ficar mais estável aqui a conexão. Estão me escutando direitinho, né? Sim, tá ok. Falta mais, a gente combinou dessa vez, né, de começar mais tarde, 6h30, 1h também, 7h30 mais ou menos, para concluir a exposição, e depois a gente fazer aquele esquema de abrir. Então, um pouquinho mais tarde, porque geralmente o pessoal dizia que estava chegando o trabalho, e aí não conseguia entrar 6, né? A gente colocou para 6h30 dessa vez. Então, mais uns 3, 5 minutinhos aí a gente começa. Tá bom, então. Tá bom? Tá ótimo. Aproveitando, Lia, tudo certo, viu? Tudo certo no próximo semestre. Depois, se quiser marcar para a gente conversar. Sim, a gente tem que conversar. Estamos um pouquinho nessa correria de fim de semestre, mas vai dar certo. Aí depois eu te escrevo com calma, a gente combina. Pronto, então, pois está ótimo. O calendário da UFC vai até o início de julho, mais ou menos dia 7, se eu não me engano. Então, acho que se até lá não der certo, a gente combina aí. As aulas da UES vão começar em agosto? Só em agosto, mas a gente também vai estar até o dia 30 de junho. Então, ainda entramos aí até o finalzinho do mês. Estamos aí na reta final. O último mês, com toda a intensidade de um último mês de aula. Nesse naipe. Só mais um minutinho, então, aí a gente começa. Tá certo. 3 minutos, bom. Que é o tempo que mais gente entra, tá bom? Tá bom. Vou pegar água aqui também. Dê um sinal aí se tá tudo certo para a gente poder começar. Eles vão gravar aqui a aula, né? Para depois a gente disponibilizar. Tudo certo? Então vamos se encaminhar aqui para aproveitar bem o tempo, né? Para 7h30, 7h35, você está concluindo, a gente abrir para as perguntas, tá? Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos a mais um encontro do curso História Integral Latino-Americana, ao 6º encontro do curso História Integral Latino-Americana, primeira edição, em que nós vamos dar início, depois de passar por Mariátegui, Pablo Gonzalez Casanova, darmos início ao estudo da Silvia Rivera Cusicanqui, com a professora Lia, que é doutora em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, graduada em Ciências Sociais também pela UFC, professora da Universidade Estadual do Ceará, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, do mestrado acadêmico Intercâmbio, MAI, e da Faculdade de Educação de Crateús, onde também lidera o grupo de pesquisa Pensamento Social, Epistemologias do Conhecimento na América Latina e Caribe. A Lia dispensaria apresentações, porque já é de casa aqui, colaboradora do projeto do G-Gramsci do Praxis desde o início da história, mas é sempre bom a gente apresentar e reforçar aqui, né, as contribuições, né, o arcabouço, o acúmulo teórico-prático também, para a gente saber que as contribuições vão ser trazidas aí também de um acúmulo de esforço, né, de uma trajetória, de uma jornada. Então, agradeço aí a Lia, né, mais uma vez pela disposição de estar aqui com a gente, trazendo dessa vez, né, uma autora latino-americana ainda, né, não tão conhecida entre nós, no meio acadêmico, né, infelizmente, mas aqui também é um esforço da gente tentar se apropriar e contribuir também
com essa abertura de novas veredas aí, ontológicas, epistemológicas, né, para a gente pensar a partir das margens. Então, Lia, fica à vontade, 1 hora de tempo, e depois a gente abre aí para as perguntas. Pois muito obrigada, Joeline, né? Eu quero também desejar boa noite a todas, todos e todes que estão, né, hoje aqui conosco essa noite. Pedir desculpas que eu tive um problema na luz daqui de casa, e aí teve aqui um problema aqui no vizinho que deu um pequeno curto-circuito que afetou aqui, mas a gente conseguiu aqui organizar, né, e agradecer que vocês entendam aí que eu vou estar um pouco com essa luz assim mais diferente, né? Bem, eu fico muito feliz de estar novamente aqui com a professora Joeline e dentro também desse projeto que ela tem conduzido, de formação mesmo, teórica, de formação política, pensando, né, a perspectiva mesmo dos marxismos, e agora numa um novo momento também do próprio projeto de extensão, adentrando, né, a essa perspectiva também da teoria social latino-americana. Então, para mim, sempre né, também uma alegria participar, Joeline, com vocês também do G-Gramsci, e contribuir também dentro desse processo formativo, e em especial hoje trabalhando, né, uma pensadora contemporânea, uma pensadora que eu sempre tenho assim uma enorme alegria de ter tido o privilégio também de ter sido aluna da Silvia Kusikank na UNAM, lá no programa de pós-graduação em Estudos Latino-Americanos, e uma pensadora que realmente não tem sido tão estudado, ainda não é tão conhecida nas nossas universidades ou alguns espaços de formação aqui no Brasil, mas que é já conhecida e reconhecida dentro, né, de outros espaços formativos da América Latina. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, então eu vou estar sem vê-las e vê-los, mas aí qualquer coisa vocês me chamam aqui, que eu preparei, né, alguns slides para nós. Está aparecendo a tela cheia? Pronto, agora sim. Certo. Vou desligar aqui. Pronto. Bem, então, né, hoje nós vamos trabalhar com a Silvia Rivera Kusikank, e aqui eu coloquei, né, um título também que tem muita relação com a produção intelectual dela, que é a praxis descolonizadora, né, que tem sido também uma discussão que a Silvia tem trazido para dentro, né, não só das suas obras, mas também nos seus espaços de formação. Foi o que aconteceu aqui que não está passando. Deixa eu voltar aqui. Bem, para a gente iniciar, eu gostaria aqui de apresentar 4 objetivos, né, que eu pensei para essa primeira aula, considerando que nós vamos ter também outras 2 aulas sobre o pensamento da Silvia Kusikank. O primeiro objetivo é a gente introduzir o que seriam as bases teórico-metodológicas da produção intelectual dessa pensadora. O segundo, estabelecer a relação entre história e memória, que tem sido também, né, uma perspectiva metodológica que a Silvia Kusikank tem trabalhado também ao longo da sua trajetória intelectual e política. Abordar a concepção da busca por uma episteme própria, que a gente também vai falar um pouco, né, sobre isso, e trabalhar a perspectiva da sociologia da imagem, que tem sido também um dos enfoques da Silvia Kusikank na trajetória dela também na universidade e também nos outros espaços que ela atua, como uma praxis descolonizadora. E aqui eu quero já, de antemão, né, enfatizar que essa perspectiva da sociologia da imagem como uma praxis descolonizadora, eu darei ênfase também a ela, sobretudo nas nossas 2 próximas aulas, quando a gente vai adentrar também no estudo dos textos mais específicos da Silvia Kusikank.
Para quem não conhece, nunca escutou falar da Silvia Rivera Cusicanqui, ela é, né, uma feminista, uma socióloga, historiadora da Bolívia, que tem, né, na sua base familiar a origem aimara e também uma origem mestiça, porque uma parte da família, né, vem de origem aimara e outra já mestiça, mas ela sempre enfatiza também essa origem dela como parte, né, da construção, não só do seu ser mulher, mas também da sua própria trajetória intelectual. A Silvia, ela é atualmente professora emérita da Universidade Maior de San Andrés, e nesta universidade ela trabalhou, né, por muito tempo também com a Cátedra de Sociologia da Imagem. Ela é uma das fundadoras da Oficina de História Oral Andina, que foi uma oficina que eles fundaram, né, o coletivo, na década de 80, mais ou menos em 1983, e que esse espaço de formação, ele foi, como ela mesma escreve também em alguns escritos seus, ele foi um espaço importante para se impulsionar também toda uma metodologia de trabalho e uma metodologia também de pesquisa, tendo na história oral andina o principal método para pensar também não só a história política da Bolívia, mas principalmente, né, o lugar social das populações indígenas e principalmente também como essa perspectiva da história oral andina ela pode ser um método também para decifrar a própria formação sociohistórica deste país e as relações também sociais, as relações políticas que podem ser estabelecidas entre o mundo indígena e o mundo mestiço, e numa perspectiva também de contestação, uma perspectiva também de problematização do que seria essa relação entre a colonialidade e a modernidade. A Silvia Rivera Cusicanqui, ela também se define como uma ativista, e um ativista que tem entre as bases, o que seriam as principais influências, né, imediatas da vida política boliviana, um ativista que sofreu muita influência também do próprio movimento catarista, que eu vou falar um pouco disso mais à frente, e do movimento cocaleiro também, que é uma expressão de luta mais contemporânea também da história política boliviana. Atualmente, a Silvia Cusicanqui, ela não está mais no taller, né, de História Oral Andina, o TOA, que foi esse espaço, né, que ela foi uma das fundadoras, e ela é membro, né, de um coletivo, o coletivo Tishi, que foi um coletivo criado desde 2008, e que esse coletivo também tem como uma de suas intencionalidades, promover também o processo de formação política para diferentes coletivos, movimentos, né, sindicatos, que também tenham, né, interesse a pensar essa perspectiva da história oral e suas epistemologias para o processo, né, de conhecimento também da própria história política boliviana, mas que seja um espaço também de auto-organização, um espaço também autogestivo, de organização de diferentes coletivos, de diferentes movimentos, para pensar também outras formas de formação política para além da universidade e pensar também de forma criativa esses espaços de formação política. Dentro da trajetória, né, da Silvia Cusicanqui, como eu falei anteriormente, a gente encontra o que seriam algumas fontes da própria formação dela como intelectual, da própria formação dela como ativista, e dentro também dessa perspectiva de pensar não só a história boliviana dentro de uma perspectiva mesmo histórica do que é a Bolívia como país que também passou por processos de colonização, um país também que tem, né, uma presença
majoritária de populações indígenas, de origem aimara, origem quechua e outras etnias também, mas como essa história social e essa história política da Bolívia, ela também é reveladora de alguns processos, ela seria reveladora tanto de uma natureza da sociedade, uma natureza do Estado, e também da própria forma como a Bolívia é pensada para aqueles que não são indígenas, e como a Bolívia também é pensada dentro de uma tradição histórica e dentro de uma tradição sociológica. A Silvia Cusicanqui, como eu falei inicialmente, a formação dela, né, na área das ciências sociais, ela é socióloga de formação, e algo que ela sempre se incomodou, e isso está presente também nas suas obras, nos seus relatos, é toda essa tendência, né, da universidade, essa tendência também da construção de uma história social que nega já de partida a própria formação original dessa sociedade boliviana e que é expressão de um próprio processo de negação, né, dos povos indígenas como um sujeito político importante dentro desse processo de formação sociohistórica. Então, na perspectiva, né, da produção intelectual da Silvia Cusicanqui, a gente vê a presença de algumas fontes que foram, ao longo, né, da sua trajetória de formação como socióloga e também intelectual, elas foram inspiradoras também do que seria essa teoria social produzida pela Silvia Cusicanqui, e é também inspiradora de toda uma preocupação por parte dela, não só de criar uma interpretação da realidade política da Bolívia, mas como também desenvolver um método de interpretação da realidade social boliviana e um método que poderia também inspirar outros processos, né, de leitura também da realidade social da América Latina e do Caribe. Aqui vocês estão vendo um conjunto de imagens, né, que eu quis colocar como uma síntese também do que seriam as principais fontes de formação mesmo, teórica, histórica e política da Silvia Cusicanqui. A primeira, né, é a própria figura, né, do Tupac Amaru, e do que representou também a figura do Tupac Amaru dentro do próprio processo de resistência indígena durante o período, né, colonial, e o Tupac Amaru também como sendo reconhecido, né, como um grande líder também político do povo aimara e também um líder político que enfrentou o jugo colonial e que organizou também politicamente a resistência indígena frente à presença dos espanhóis na Bolívia, e que, no caso, né, o Tupac Amaru ele vai ser uma referência, na verdade, dentro de todo o processo, né, de resistência andina e de resistência mesmo, não só na Bolívia, como também em outros países também que têm uma presença andina. Uma outra referência também que é muito importante dentro da trajetória política e formativa da Silvia Cusicanqui foi a própria Revolução de 1954, que é essa fotozinha aqui em preto e branco, que vocês estão vendo aqui no canto inferior esquerdo, e que a Revolução também de 1954, na Bolívia, também é um marco importante dentro da história deste país, para demonstrar também que, assim como em outros países da região latino-americana, a Revolução boliviana ela também traz, dentro desse processo de pensar o Estado-nação, de pensar, né, o próprio projeto de nação construído a partir desse período pós-independência, que vai ser um elemento em comum em muitos países da região latino-americana e caribenha, que está, né, demarcado dentro do século XX, como haviam questões importantes pensadas desde a luta popular
e a luta popular, não só da classe trabalhadora, mas também a luta popular representada pelos diferentes movimentos indígenas que também já estavam organizados em sindicatos, como pensar um projeto nacional com a efetiva participação do movimento indígena e também pensando o que seriam as grandes pautas de luta ou as grandes demandas que o movimento indígena traziam naquele momento para interpelar a própria natureza do Estado, que ainda mantinha esse caráter colonial e esse caráter também de desprezo, né, pelo mundo indígena. Além, né, dessas influências, a Silvia Kusikan, que reiteradas vezes, né, ela sempre faz menção a um outro intelectual boliviano, o Fausto Reinaga, que ele, né, digamos, foi um pensador importante dentro da trajetória boliviana para situar também o lugar, né, do povo indígena, o lugar também das rebeliões indígenas dentro dessa contestação do Estado e dentro também de uma crítica ao que seria o projeto, né, de modernidade do Estado-nação boliviano. O Fausto Reinaga, ele é, por exemplo, um, né, dos intelectuais que nós temos na teoria social latino-americana, que também trabalhou com o conceito de colonialismo interno, que vocês devem ter visto, né, com a Margarida Santos, quando ela trabalhou também, o Pablo Gonçalves Casanova, que é também um dos intelectuais que tem elaborado, né, o conceito de colonialismo interno, e digamos que o Fausto Reinaga também é um desses autores, né, um desses pensadores que também conceituou este conceito para fazer uma interpretação também da natureza das relações de dominação e poder no contexto da Bolívia e de como, nesse processo histórico, a população indígena, que seriam os próprios povos originários deste país, eles sempre estiveram, né, à margem de um projeto de Estado-nação conduzido pela elite crioula e essa elite também, que é uma elite mestiça, né, dentro do contexto da Bolívia. E, finalmente, né, uma outra fonte, né, de inspiração e de influência, né, no processo de formação teórica e política da Silvia Kusikan, que é o próprio caráter das lutas contemporâneas do movimento indígena boliviano. Tanto as lutas que aconteceram no final do século XX, nesse processo mesmo, né, de um novo ciclo de lutas conduzido pelo movimento indígena, não só boliviano, mas também no cenário, né, regional da América Latina, e dessa força, né, que o movimento impulsa, no sentido também de colocar novamente no centro da discussão a presença indígena, não só como um referente em termos de ação política, mas uma referência também em termos de construção de conhecimento e de uma base epistemológica também para pensar a própria teoria social latino-americana. E dentro dessa tradição do movimento indígena, o lugar da mulher andina, a partir também de uma perspectiva, né, de um lugar também que a mulher andina ela ocupa e que pode contribuir também em um outro enfoque, não só um enfoque numa perspectiva de gênero, mas um enfoque também no lugar que a mulher indígena ocupa historicamente para pensar o processo de organização política, espiritual, social e cultural da sociedade boliviana e o que seria também as chaves interpretativas para pensar também os processos de luta pela emancipação articuladas na perspectiva da luta das mulheres indígenas, mas também em conjunto com a luta do movimento indígena de uma forma geral. Passando aqui. Pronto. Bem, a Silvia Kusikan, que ela tem, né, dentro das obras que ela publicou, eu destacaria 4 livros que são muito importantes e que fazem parte, né, ela tem também uma série
de artigos publicados, mas digamos que tem 4 livros, né, que constituem aí as principais obras. O primeiro dele é esse livro, Oprimidos, porém não vencidos, né, que é um livro em que ela faz toda uma análise das lutas, né, do campesinato aimara e quechua durante uma expressiva parte do século XX, desde a década, né, de 90, desde 1900 até quase a década de 90, né, a década de 80, e que esse livro ele foi, na verdade, né, a tese dela, e que nele, né, ela também traz aí uma reflexão importante sobre toda a trajetória de organização política do movimento indígena, tanto aimara como quechua, dentro do contexto, né, prévio à formação do Estado-nação na década, aliás, no século XXI, e de como esse movimento, ao longo, né, desse século, como eu disse para vocês, um século que é um século central também, nesse momento republicano de muitos países da nossa região, como o movimento indígena, ele foi constituindo também, constituindo-se como uma força política e constituindo também uma agenda política que vai estar sempre em disputa com essa agenda conduzida pelo Estado-nação boliviano, né? Não mexicano, às vezes eu falo aqui do México. O segundo livro, que já foi um livro em coautoria, né, com a Zulema Lem, que é Os Artesanos Libertários e a Ética do Trabalho, esse livro também é um livro muito interessante, porque aqui a Silvia Cusican, que ela começa também a incorporar uma outra influência também da formação teórica dela, que é o próprio anarquismo, e o movimento também, né, anarquista, pensado no contexto da Bolívia e também dentro do contexto, né, de organização trabalhista e sindical do movimento indígena. Então, também é uma obra que ela desenvolve também as suas análises, inspirada também em algumas perspectivas analíticas do anarquismo, claro, sem sobrepor também a teoria do anarquismo ao que ela já vinha identificando dentro do processo, né, de pesquisa, né, estudo e aprofundamento, né, que ela já estava fazendo em relação à história indígena e à história do movimento indígena boliviano, mas tratando de encontrar também alguns pontos, né, de confluência, de análise, de perspectiva que poderiam dialogar entre o que seria mesmo a teoria social anarquista e os elementos de formação da luta indígena sindical e trabalhista também no contexto da Bolívia. E esses dois outros livros, né, que eu destaco aqui, eu diria que são os livros que têm ganhado maior destaque, principalmente nos últimos 10 anos, tanto o Sociologia da Imagem, como O Mundo Tiche é Possível. Essa pronúncia, eu nunca sei fazê-la bem, porque tem uma forma de pronunciar também a aimara que eu nunca aprendi, mas no caso do primeiro livro, né, o Sociologia da Imagem, esse livro é o livro onde ela já começa a apresentar de forma mais sistemática e apresentar também com maior aprofundamento o que seria, né, essa perspectiva da história oral andina como método de análise e os seus desdobramentos também para entender a formação social da sociedade boliviana, mas, sobretudo, como pensar essa história andina a partir de uma base, uma perspectiva de proposição de uma base epistemológica para a sociologia, né, no contexto boliviano, e uma sociologia também da imagem como uma abordagem para pensar também não só os contextos de opressão, mas também as lutas de emancipação dentro da Bolívia. E o segundo livro já é um livro em que ela também avança nessa reflexão, tratando realmente de desenvolver essa perspectiva do mundo Tite, que a gente vai ver na segunda aula, eu não vou falar muito sobre ele hoje, mas que é, digamos, uma perspectiva teórica que a Silvia tem desenvolvido nos últimos anos, para propor também um outro paradigma de interpretação da realidade social boliviana,
a partir de uma base epistemológica própria, né? Eu enfatizo aqui, né? A Sílvia, ela sempre teve muita preocupação em destacar o que seria a construção de uma base epistemológica própria a partir de alguns pensadores e pensadoras, né, bolivianos, e de como essa base epistemológica própria, ela também tem sido muito relevante, muito importante para a própria construção de uma teoria social genuína, não só no contexto da Bolívia, mas também inspirando outros processos também teóricos, né, em outras realidades sociais também da nossa região. Bem, como eu falei no início, né, quando eu apresentei os objetivos da nossa aula, a Sílvia Kusikanka, ela é uma pensadora que ela vai trabalhar metodologicamente o tempo todo nesse diálogo do que seria a relação entre história e memória, e sempre pensando essa relação a partir da própria história social da Bolívia e, em particular, a própria história andina, como eu falei anteriormente. A Sílvia, ela sempre coloca, né, nas suas aulas, coloca também nos seus livros, coloca, né, nas suas exposições, que a história social andina há uma primeira aprendizagem que nós devemos ter quando nós entramos em contato com o mundo indígena, que é pensar mesmo em termos, né, de uma outra temporalidade, em termos, né, de um outro movimento mesmo histórico, que não necessariamente ele obedece às mesmas leis epistemológicas do que seria uma concepção de história, uma concepção de memória, uma concepção de narrativa que nós estamos acostumados, né, a receber na nossa formação e assimilar também em termos de aprendizagem, na forma como ela é contada dentro de uma tradição do pensamento ocidental, e a tradição de um pensamento ocidental que também né, construído desde uma ótica do mundo, uma ótica do norte global, né, no primeiro momento de caráter mais eurocêntrico, mas também que depois se tornou uma referência para outros países também que se tornaram centrais e que estão no norte global. A Sílvia, ela vai justamente nos convidar a começar esse processo, né, de uma leitura dessa história social andina, ou uma leitura mesmo do próprio mundo indígena, no sentido mais amplo, a partir do que ela define como uma prática e um discurso descolonizadores, entendendo, né, que essa formação histórica do mundo indígena, ela parte também de pensar a história a partir de duas perspectivas da memória, o que seria uma memória longa, que é aquela memória que tem relação com o nosso passado milenário, do que eram as nossas sociedades, dentro de uma linha do tempo, né, milenária, que vai para além do que seria o tempo da modernidade, que coincide também com o tempo, né, da nossa conquista pelos países colonizadores, que coincide também com o tempo dessa formação, né, do Estado moderno ocidental a partir de processos que estão demarcados na conjuntura histórica da Europa, e que muitas vezes desconsidera, né, que antes desse processo histórico existiam outras sociedades, existiam outras formas, né, de organização da vida social, existia também um conhecimento construído milenariamente e todo o processo também de transmissão desse conhecimento para essas sociedades que também aconteceu dentro dessa memória mais longa. E o que seria, digamos, a outra memória, que é a memória curta, a memória desse tempo histórico mais contemporâneo, em que o mundo andino, o mundo indígena, ele vai também propondo uma ação no presente, em permanente diálogo também com essas heranças que ele herda, né, dessa memória longa, e que vai projetando também aquilo que seria importante
ser articulado não só no plano imediato, né, do presente, mas pensando também de uma forma prospectiva, também em termos de um horizonte de luta, um horizonte também de proposição política dentro, né, do mundo indígena. Dentro do livro, né, um livro que esse texto ele também está, né, dentro do livro de Sociologia da Imagem, ela coloca, né, que não há uma pós ou pré-história, né, numa visão da história que não é linear nem teleológica, que se move em ciclos, em espirais, que estabelece um rumo sem deixar de retornar ao mesmo ponto. O mundo indígena não concebe a história de uma forma linear, e o passado futuro está contido no presente. Regressão ou progressão, repetição ou superação do passado estão em jogo em cada momento e dependem mais dos nossos atos do que das nossas palavras, né? Então, a Sílvia, ela sempre parte, quando ela vai, né, desenvolver a sua reflexão, desse vínculo, né, de um processo histórico que ele não tem, né, começo e fim, ele é cíclico. A nossa organização, né, social, ela passa realmente por diferentes momentos da nossa história, e essa memória, ela também vai ter um caráter cíclico, um caráter também de espiral, um caráter também de linearidade, porque o movimento, né, esse movimento da própria história, ele revela também para nós no presente questões que podem ainda estar vinculadas a um passado e também nos projetam para o futuro questões que também devem de ter esse vínculo com essa história passada. Dentro dessa perspectiva, a Sílvia ela vai, então, adentrando, né, no que seria essa necessidade, dentro de uma teoria social latino-americana, e principalmente, né, do próprio diálogo que ela estabelece com a sociologia produzida na Bolívia, essa necessidade de nós descolonizarmos a própria consciência e superarmos o que ela denomina como o oculocentrismo ocidental. Ou seja, essa nossa necessidade, que isso é também reflexo, é um reflexo do colonialismo que conformou as nossas sociedades, de construir uma interpretação da nossa vida social e da nossa vida também política, unicamente a partir das lentes analíticas do norte global. E dentro também de uma perspectiva que normalmente ela tem esse caráter eurocêntrico, ou ela traz em si o que a Sylvia Kusikank denominou como uma doxa mestiça, ou seja, nós, no nosso próprio processo de formação sociohistórica, nós fomos formados e nós fomos educados para... eu vou aqui usar uma terminologia que não é da Sylvia Kusikank, mas dialoga, né, com o que a Sylvia Kusikank sempre coloca. Nós passamos por um processo de desindianização. Isso é uma expressão do Guilherme Bonfil Battadia, que é um antropólogo mexicano. Ou seja, nós queremos negar o tempo todo essa raiz primeira da nossa formação, ou seja, antes dos colonizadores chegarem aqui, já havia a presença de povos originários, né, de povos indígenas, e toda a obra pedagógica da ordem colonial e também da ordem ocidental capitalista moderna foi nos distanciar cada vez mais do que seriam, né, essa base epistemológica, essa base ontológica de organização da vida que existia antes da conquista ou da sua sobrevivência, né, ou resistência na história do presente. E que isso atravessa também a nossa própria formação intelectual nas universidades, porque nós também começamos o próprio processo da nossa formação dentro das universidades, a gente está permanentemente assumindo como método de formação da nossa consciência e um método também de construção do nosso olhar analítico, a gente sempre introjeta esse processo a partir desse oculocentrismo ocidental, considerando que essa é a forma correta, é o método correto a ser utilizado para a interpretação
das nossas problemáticas sociais, né, dos diferentes fenômenos que estão postos na nossa realidade social, inclusive na nossa própria relação numa esfera global, né, como uma região que também sofre os mesmos processos que outras regiões sofrem, com o desenvolvimento do capitalismo e tantas outras, né, questões que são inerentes a ele. Então, a Sílvia, ela, quando chama, né, a gente para começar esse processo de descolonização, ela vai também fazendo um exercício, e ela, inclusive, menciona isso nos seus escritos. Ela diz, olha, é necessário a gente reaprender ou aprender. Alguém ligou aí o microfone, estão querendo falar alguma coisa? Ou não? Continuo? Vou continuar aqui. Ela recupera algumas outras referências do pensamento filosófico do mundo andino, que ela considera importante para nós iniciarmos esse processo de descolonização da consciência. E aqui vocês estão vendo, né, uma expressão da língua aimara, que é o chuima, que significa as entranhas superiores, o coração, o pulmão e o fígado. A Sílvia Kusikan, que ela sempre diz, olha, o que é que a gente aprende como uma base epistemológica da ciência ocidental? A gente parte daquela máxima do René Descartes, né, do penso, logo existo. Então, a racionalidade, ela é uma ação, né, da nossa mente. E nela, as emoções, né, elas não entram aí como um elemento também basilar da construção da nossa consciência, né, da construção mesmo do nosso conhecimento. E a Sílvia Kusikan, que ela vai justamente recuperar no mundo andino o que seria, na perspectiva do pensamento andino, a referência, né, da construção da nossa consciência de si, né, como seres, e a nossa consciência também como seres que pertencemos, né, a um mundo maior, coexistência, né, com um mundo maior. E aí ela vai justamente encontrar, né, na base do pensamento andino, o Chuima, como sendo mesmo esse epicentro de construção mesmo dessa racionalidade, entendendo que na nossa formação como seres humanos, é o coração, o pulmão e o fígado que garantem permanentemente esse ciclo vital no nosso corpo. Né? Se o coração não funciona, se o pulmão não faz, né, o tempo todo esse exercício, né, de puxar o ar, de expulsar o que seria, né, o ar que não nos serve, manter o oxigênio, né, circulando no nosso corpo, e o fígado como sendo esse grande órgão, né, que filtra as toxinas, nós não conseguiríamos sequer fazer com que o próprio cérebro funcionasse. Então, ela sempre, né, coloca isso, que a gente tem o nosso processo reflexivo crítico, ele tem que ser buscado nessas entranhas superiores, e essas entranhas superiores como sendo uma metáfora também do próprio pensamento andino, e uma aprendizagem também dentro, né, desse processo para pensar outros marcos de referência dentro da construção mesmo do conhecimento entre as sociedades andinas. Como eu disse, né, anteriormente, a Sílvia ela vai, então, adentrando, né, no mundo andino para recuperar aí alguns conceitos que ela considera centrais dentro dessa trajetória, né, dessa herança também de luta e de elaboração de conhecimento própria, né, do mundo indígena, e que ela considera que devem ser recuperados dentro desse processo de descolonização de um oculocentrismo ocidental. Eu já tinha falado para vocês, né, do conceito de memória, e ela também vai trazer uma questão importante, né, que muitas vezes nós temos, né, uma dificuldade nesse processo, porque nós carecemos das referências dos nossos ancestrais. Ela vai chamar, né, a nostalgia de ancestrais, que muitas vezes nós temos, porque o nosso processo sociohistórico ele está marcado por um profundo processo, né, de epistemicídio também,
na nossa formação, né? Então, a gente não tem, no caso da sociedade boliviana, você ainda tem, porque está aí, né, majoritariamente a presença do movimento indígena, mas em sociedades como a brasileira, por exemplo, ou outras, que o genocídio ele esteve mais marcado, a gente tem um distanciamento social muito maior em relação ao mundo indígena. Né? Então, ela vai justamente dizer que essa nostalgia de ancestrais é o que faz com que a gente tenha uma maior adesão também a olhar o mundo a partir de outras lentes, né? E aceitar que essas lentes são as únicas possíveis para fazer uma interpretação do nosso processo de formação social. Então, ela vai justamente fazer a defesa de que a história oral ela pode, né, ser um método importante nesse processo de descolonização do pensamento, porque vai permitir esse processo de recuperação também do que seriam as referências anteriores, referências também que têm um potencial epistemológico para reconstruir também um outro olhar e outra forma também de interpretação da nossa formação social. Ela vai demarcar, né, esse processo na aprendizagem dela, no momento em que ela analisa a própria natureza das rebeliões indígenas em diferentes épocas da história política da Bolívia e como essas rebeliões indígenas elas vão ter e vão apresentar, né, dentro da sua natureza, um conjunto de elementos que não só são contraponto à narrativa oficial, mas são elementos que também vão desvelando, vão também evidenciando toda uma estratégia também utilizada no contexto da colonização e também posteriormente a ele, né, uma estratégia para soterrar e invisibilizar o que seria mesmo um grande potencial ontológico e epistemológico do mundo andino dentro do contexto boliviano. E ela vai pensar isso, né, numa perspectiva também de crítica à modernidade ocidental, tratando, né, de mostrar que esse momento, né, pós-conquista, há também o processo de construção de uma narrativa da modernidade que tem essa perspectiva linear, que tem essa perspectiva também civilizatória, de que conseguiram superar uma condição primitiva de existência, que seria representada pela própria existência do mundo indígena, e que agora essas civilizações, depois de terem passado pelo processo de colonização, depois de terem passado pelos processos de luta independentista, eles tinham agora todo um potencial de um caráter mesmo civilizatório, né, um caráter de modernização, de progresso, né, de desenvolvimento, porque elas estão cada vez mais próximas do que seria uma referência mesmo no mundo moderno ocidental e, sobretudo, eurocêntrico. E aqui eu faço, né, um parêntese, porque essa narrativa, ela inclusive esteve muito presente em diferentes países da América Latina, inclusive, né, uma discussão presente tanto na antropologia como na sociologia produzida no início do século XX, e aí eu fico pensando no caso do Brasil, todo o legado, por exemplo, de alguns autores, como o próprio Gilberto Freire, que falava, né, das sociedades atrasadas e da necessidade também de nós nos tornarmos sociedades avançadas, e o avançado é quanto mais você se parece a Portugal, por exemplo, mas que isso aconteceu também em outros países da região, em relação à Espanha, em relação à França, aos países que nos colonizaram. E ela diz que isso é justamente uma falácia. E aqui eu trago um outro trecho, né, do texto dela. Ela coloca, né, embora a modernidade histórica foi escravidão para os povos indígenas da América, foi ao mesmo tempo uma arena de resistência e conflitos, um palco para o desenvolvimento de estratégias envolventes, contra-hegemônicas e de novas línguas e projetos indígenas de modernidade, e que esse processo ela vai identificar justamente dentro das lutas indígenas na Bolívia, que interpelam esse tanto discurso civilizatório, como esse discurso de que os povos indígenas também não tinham, né, uma base civilizatória para conceber-se a si mesmos e conceber-se também como um projeto
de nação. Aqui, né, ela vai desenvolver essa discussão justamente para mostrar como o processo de colonização ele foi um processo violento, não só do ponto de vista objetivo, né, de você colonizar uma outra sociedade, de você subjugar, submeter, né, uma outra sociedade, mas como no caso dos espanhóis, esse processo ele teve também uma carga simbólica, né, e uma violência também simbólica muito profunda. Essa imagem, por exemplo, é a imagem de quando os espanhóis capturaram Tupac Amaru, e eles, o que fizeram foi esquartejá-lo, né? Eles amarraram aqui as extremidades deles e correram, né, com o cavalo para poder desmembrá-lo. E fizeram o desmembramento do corpo e desapareceram com a cabeça do Tupac Amaru, né? E do ponto de vista simbólico, isso teve um peso muito grande para a sociedade, né, andina, porque dentro, né, dessa base epistemológica da sociedade andina, a cabeça, assim como o teto de uma casa, eles são primordiais, né? A cabeça é o que dá a sustentação, né, em termos da construção mesmo, né, do conhecimento, de uma racionalidade, de um processo de condução também dessa consciência de si. E você tirar a cabeça é como você destelhar uma casa, né? Você deixar ali exposto, né? Uma casa destelhada, ela vai estar exposta ao céu, ao sol, à chuva, ao vento, né? À tempestade. Então você tira a proteção, né, daquele espaço. E você desaparecer também com os membros, né? Dentro da cultura andina também os membros eles vão ter um lugar importante também em termos, né, de simbologia do que representa, né, o que pode representar esse corpo também em movimento, esse corpo também que se articula. Então, a Silvia ela vai dizer, né, que o próprio projeto colonial ele vai trabalhar com toda uma iconografia, que essa iconografia ela vai o tempo todo reforçar, primeiro, a inferioridade da sociedade andina para os espanhóis, né? E demarcar realmente que eles são, né, a cultura superior e a cultura que vai modelar e instituir também as bases, não só de uma organização política, mas também de um pensamento, né? E ela vai, a partir daí, também se interessar em desenvolver uma análise, né, de caráter iconográfico sobre a questão, né, a própria situação colonial da Bolívia, para, a partir daí, ela também identificar não só os elementos que estruturam essa forma de violência que atravessa a sociedade boliviana, mas pensar o seu contraponto, que é o processo também das resistências instituídas, né, construídas cotidianamente pela luta indígena neste país. Eu estou só olhando aqui a hora, ainda tem um tempinho, né, e para a aula de hoje a gente vai ver alguns elementos dessa análise iconográfica, mas a gente vai também aprofundar isso a partir dos textos que foram indicados para as duas próximas aulas, que a gente vai também aprofundar. Eu vi aí que ligaram o microfone. Lia, fica à vontade, viu? Tá certo. Só para dizer para você ficar à vontade. Bem, então veja, voltando aqui, né? Eu destaquei aqui essa imagem, né, colonizadora, que a Silvia Cusican aqui ela vai destacar, mas a Silvia ela vai também encontrar, né, nas suas pesquisas, ela vai identificar uma obra que é a Nova Crônica e Bom Governo, né, ou O Mundo ao Revés, que é uma carta iconográfica que foi escrita pelo Amapuma de Ayala, que ele escreveu essa carta, que é uma carta de mais de 1000 páginas, e uma carta que foi enviada ao rei da Espanha, e que essa carta, ele escreveu a carta com a intenção de demonstrar para o rei da Espanha que antes da Espanha colonizar, né, as Américas, havia uma forma de organização da vida social, da vida política, da vida espiritual, que ele foi totalmente
transformado, né, modificado com a presença dos colonizadores e, né, inclusive, deslocando funções importantes, né, de homens e mulheres que ocupavam nessa sociedade antes, né, da conquista. A Silvia Kusikan, que ela viu essa carta no museu, ela descobriu, né, a existência dessa carta iconográfica de 1000 páginas no museu, e essa carta para ela foi muito assim importante porque ela tinha aqui essa referência, né? Ela já incomodava ela a série, né, de construções iconográficas que esse discurso colonial ele foi instituído, e que esse discurso colonial, ao longo da história boliviana, ele colocou, né, num lugar de inferioridade as populações andinas, de matriz, né, indígena, Aymara, Quechua e outras etnias, e como aqui na carta, né, do Puma de Ayala, ela vai identificando tanto um processo, né, de contestação dessa imposição colonial, como também algumas chaves interpretativas de como era a organização da vida antes da conquista, né? Como é que era organizada essa sociedade andina e como estava distribuído também as funções sociais entre homens e mulheres dentro da sociedade andina. A Silvia, ela faz, então, toda uma interpretação, né, colonial das cartas, né, e ela trata aí de analisar o que essa iconografia ela nos diz em termos, né, de quais foram as bases epistemológicas que instituíram essa relação social na Bolívia, mas não só durante o período colonial, como isso também se revelava na história do presente, naquele movimento que eu falei para vocês, né, que o passado, dentro de uma perspectiva andina, ele não fica, né, o que aconteceu no passado não é algo que ficou lá atrás, né, mas como ele pode também definir relações do presente, né, organização também da nossa vida, do que nós vivenciamos no presente, que a gente reproduz muita coisa que é parte também dessa memória longa da formação da nossa sociedade. E aí ela destaca, né, para trazer a discussão, e eu vou colocar essa parte porque isso também vai ser articulado com as nossas 2 próximas aulas, o próprio lugar, né, da mulher dentro da organização da sociedade andina e de como as mulheres na sociedade andina elas eram reconhecidas como construtoras de cultura. E ela usa mesmo essa categoria. Construtoras de cultura, reconhecendo que as mulheres, antes do processo da colonização, elas ocupavam o espaço público, e esse espaço público era um espaço em que elas desempenhavam atividades que demonstravam mesmo a presença delas e o reconhecimento delas por parte da sociedade andina, a função que elas exerciam na transmissão da cultura em diferentes campos do conhecimento, como mulheres artesãs, como sacerdotisas, como médicas, como comerciantes, como mulheres que viviam também uma atividade política dentro das suas comunidades, ou seja, as mulheres elas tinham um trânsito importante dentro da sociedade antes da conquista, e esse trânsito também estava definido também a partir da própria carga de conhecimento, né, essa bagagem, na verdade, de conhecimento que elas herdavam, dentro de uma tradição também de transmissão do conhecimento entre mulheres, e também a partir das mulheres em relação ao que elas transmitiam para o conjunto da sociedade, das comunidades com as quais elas conviviam, né, e atuavam cotidianamente. Ela, inclusive, a Silvia Kusikan, que quando ela faz, né, o estudo das cartas do Puma de Ayala, ela vai identificando, inclusive, essa distribuição, havia uma forma de organização do espaço e que as mulheres ocupavam de acordo com a idade, de acordo com o ofício, de acordo com a função social que ela desempenhava, e que isso a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula.
Mas como, né, esse processo ele foi interrompido com o próprio processo da conquista, porque a conquista ela também se deu a partir de um processo, né, violento, que também foi violento diretamente com o corpo da mulher, mas, sobretudo, com o processo da chegada mesmo dos padres, né, e toda a matriz religiosa que acompanhou os processos de catequese, né, essa colonização também religiosa, representada pela presença da catequese cristã, católica, e de como essa figura também do padre, ela representou o descenso da mulher do seu lugar de inscrição no espaço público. E aqui a gente tem, né, duas imagens que ela recupera das cartas do Puma de Ayala, que é a carta dele, em que uma, né, ele apresenta a tecedora, e ele mostra, né, justamente que essa tecedora ela ocupava um espaço de destaque, porque as mulheres tecelãs elas detinham um conhecimento profundo também, que era transmitido pela própria tecelagem, o que era tecido também trazia uma história, né, trazia um conjunto de símbolos que fazia parte de uma carga identitária de determinada, né, sociedade, comunidade, e de como aquele conhecimento ele também era transmitido a partir do que era tecido, né, nos seus telares. E essas mulheres, elas tinham, né, um ofício, era um dos ofícios mais reconhecidos nessa sociedade antes, né, da conquista. E como elas, no momento em que há também a instauração, né, de uma moral cristã, esse trabalho ele tem uma ruptura, ele perde uma essência, né, de construção de um tecido social e de transmissão de um conhecimento, e passa realmente a se tornar um ofício, mas um ofício assumido como castigo, né, de você trabalhar como forma de castigo dentro de um contexto já de colonização. E aí ela coloca, né, a outra foto, né, a outra imagem, né, iconográfica do Puma de Ayala, que é já a presença, né, de um padre com o bastão e a tecelã já chorando, né, já chorando porque há uma ruptura nesse sentido do trabalho também, no sentido mais ontológico, né, o trabalho pensado também como parte do próprio processo de formação humana, para o trabalho já vinculado a uma perspectiva colonial de subjugar também a sociedade conquistada e dentro dela, né, as mulheres. Mas aí a Silvia Cusican, que ela também, analisando, né, a obra do Puma de Ayala, ela vê que dentro da tradição, né, andina, você vai ter aí duas figuras importantes que são complementares, e a gente também vai aprofundar isso também ao longo das aulas, que é, né, tanto a imagem da Varme, né, a Vaco Varme, que é a mulher tecelã, como sendo o símbolo dessa mulher que representa, né, o reconhecimento dela como construtora de cultura, e o caminhante, que seria também a figura do próprio homem andino, a mulher ela vai estar no espaço público e é um espaço também fixo, um espaço que ela ocupa, e o homem como também presente dentro do espaço público, mas como aquele que também caminha e caminha também levando essa tradição, essa memória, tudo que seria também, né, essa base de um conhecimento ancestral que também é transmitido de geração em geração, nessa relação que é estabelecida dentro de um espaço que ele pode ser um espaço público mais localizado ou público mais ampliado, dentro das relações que são estabelecidas entre, né, os diferentes sujeitos com os quais nós nos encontramos num ato, né, de caminhar pelo mundo. A Silvia Cusican, que ela vai, então, e aqui vai ser, digamos, a última lâmina para a gente abrir, né, para a discussão, a partir dessas imagens, né, e aqui eu coloquei algumas que ela, inclusive, traz dentro do seu livro, ela vai tratando, então, de decifrar como é que se constitui mesmo o pensamento filosófico andino.
e esse pensamento filosófico andino a partir de uma perspectiva, né, do dualismo, a partir de uma perspectiva, né, da complementariedade, que isso também está presente também em outras bases também do pensamento indígena de outros países também da região, e de como esse processo ele era organizado antes da conquista. Aqui, né, ela vai, inclusive, dizer que antes de nós termos sofrido o processo colonial, e no caso específico da Bolívia, né, o processo de organização da sociedade andina, o sistema de filiação e parentesco, ele tinha um caráter bilateral. Ou seja, você não tinha uma situação de hierarquização, mas eram sociedades mais horizontais e sociedades que também a sua regulação social ela estava pautada pelas posições de gênero que eram ocupadas por homens e mulheres, né? Como eu falei anteriormente. Então, o lugar que as mulheres e os homens ocupavam na sociedade andina ia também determinando o tipo de relação que era estabelecida, e relações, sim, que tinham uma dimensão de poder e dominação, não é que era aí o Jardins do Éden, né? Tinha, sim, uma base também de dominação, mas havia muito mais horizontalidade entre as funções que eram estabelecidas entre ambos gêneros, né? E aí ela coloca aqui, né, que, por exemplo, em termos, né, da própria linhagem, de como o que é que você, né, quais eram os papéis, né, sociais atribuídos e como era definida também essa organização dos papéis sociais, ela diz que, por exemplo, no caso da transmissão das heranças, né, dos conjuntos de bens e direitos, na sociedade andina, tudo isso era herdado à linhagem materna, com exceção da terra, que a terra sempre ela era definida para a linhagem paterna, né, a herança da terra. Mas, claro, como havia um processo de reconhecimento também das mulheres, elas poderiam também ocupar um espaço de destaque dentro daquele território, embora elas não fossem herdeiras diretamente da terra. A Silva também destaca, né, que o reconhecimento perante a comunidade ele era conferido a qualquer adulto ou adulta em união conjugal e cujo prestígio social aumentava conforme o avanço dos seus ciclos de vida, ou seja, quanto mais anciã a pessoa, né, mais velha, adulta, anciã, ela tinha um maior prestígio dentro da sociedade andina. E também a partir, né, de uma série de cargos e responsabilidades rituais, produtivas, né, culturais, espirituais, que ela desempenhava junto à comunidade. Então, aqui, né, na sociedade andina, não só você era reconhecido, né, pela sua idade, né, que demonstrava também a sua experiência de vida, mas pela sua capacidade de assumir tarefas para o bem comum. Né? Então, você, no momento que você estava inserida numa comunidade, quanto mais você participasse do conjunto de atividades que tinham relação com essa vida comunitária, mais você era reconhecido entre os seus pares, né? As famílias que compunham, né, aquela comunidade. Além disso, né, ela vai também apresentar como é que era estabelecida a perspectiva dos direitos, né, a existência de direitos bilaterais concedidos a homens e mulheres para a realização de rituais, a partir de um critério de ordenamento simbólico que projetava a dicotomia homem-mulher, isto é, o universo masculino e feminino, a natureza e ao cosmos, né, e ao próprio espaço temporal. Então, a própria concepção de mundo, ela sempre ia se pautar dentro dessa dualidade, e que é uma dualidade complementar. E, finalmente, né, nas comunidades ou adjus, às mulheres era garantido o direito de participação pública com voz própria, no desenho simbólico e nos esquemas de parentesco que estruturavam internamente o sistema de autoridade das comunidades. Bem, esses 4 elementos, né, que vão estruturar essa base do pensamento filosófico andino, a Silvia Cusicanca, ela vai justamente argumentar que o processo da colonização, quando ele estabelece, primeiro, esse descenso social da mulher andina, de uma posição de prestígio, né, que ela ocupava antes da conquista, esse processo ele causa um desequilíbrio
nessa função, né, dual que atravessava também a organização da sociedade andina. E isso acaba também provocando como uma consequência, né, na formação social boliviana, primeiro, o próprio surgimento, né, do patriarcado como uma estrutura de dominação que vai também estabelecer a própria base de formação do Estado, né, a partir também do direito, do posicionamento político de quem vai se tornar o representante político dessas comunidades, como também vai provocar também uma ruptura nesses laços de vida familiar e comunitário dentro da estrutura mesmo das comunidades indígenas andinas. E que isso vão ser dois fatores históricos que vão interferir diretamente na própria relação que se vai estabelecer posteriormente entre o Estado e o que seria a sociedade boliviana, e que, no caso dessa relação, né, Estado-sociedade e intrasocietal, entre o que seria a sociedade mestiça e a sociedade indígena, você tem aí uma dupla inferiorização indígena. A inferiorização, né, pelo fato de ser indígena, então essa inferiorização ela vai se demarcar do ponto de vista simbólico, naquilo que eu já falei, né, do descabeçar do Tupac Amaru como sendo um símbolo máximo de demarcação de que as sociedades indígenas elas eram inferiores em relação à sociedade espanhola e mestiça. E segundo, né, dentro desse processo de inferiorização, a mulher indígena também como duplamente, né, invisibilizada ou triplamente visibilizada e subalternizada, porque ela perde um lugar de prestígio, ela perde também, dentro dessa estrutura de um Estado patriarcal, a sua dimensão de direito público e privado, que a gente vai também discutir sobre isso, e ela também passa a sofrer, por parte, né, do homem indígena, o que seria esse entrocamento do patriarcado, como as feministas bolivianas, né, definem, que a gente também vai ver isso num outro momento, quando também há uma hierarquia, ela perde também essa relação horizontal com o homem indígena e ele passa também a exercer, né, um domínio patriarcal sobre elas. Eu vou parar por aqui para a gente poder discutir, porque vai ter muitas questões que nós vamos aprofundar também nas próximas aulas. Obrigada, Lia, pela exposição e aqui a abertura, né, do pensamento da Silvia Kuzikank, que já demonstra que tantos elementos ricos para a gente pensar as contradições a partir, né, as contradições que foram sendo impostas, inclusive, né, não só as contradições que já existiam, mas que foram sendo impostas aí ao modo de vida social indígena, né, que passou, na verdade, né, buscando superar e se sobrepor a esse modo de vida social, essa concepção de mundo que você bem colocou a partir da Kuzikank, e que traz tantos elementos, né, epistemológicos e ontológicos para pensar aqui, que se aproxima, né, tem muitos elementos também de aproximação, inclusive com essa ontologia da filosofia da praxis também, como esse modo da relação, da temporalidade, história e memória não linear, cíclica, em espiral, e tendo a história sempre como um campo aberto de possibilidades, né, de possibilidades teórico-práticas, né, e não somente como fruto e desdobramento de uma racionalidade. Então, é uma abertura aqui bastante auspiciosa e promissora aí para a gente pensar como que vai ser os próximos encontros para se debruçar sobre esses elementos aí da sociologia da imagem nessa lógica da praxis descolonizadora. Então, já deixo aberto aqui para quem quiser fazer comentários ou trazer questões, perguntas, e eu, enquanto os camaradas que estão participando forem aí desenvolvendo seus comentários, perguntas, se inscrevendo aqui também para falar,
Eu não sei se você vai falar disso hoje, né? Porque você disse que vai se debruçar mais sobre a sociologia da imagem nos próximos encontros, mas já pedi, inclusive, para compartilhar com a gente esse material das 4 obras principais que você indicou para a gente compartilhar com o grupo, colocar na pasta, né? Para quem tiver interesse. E nesse texto da aula de hoje, né? Do encontro de hoje, em que você faz essa apresentação, tem alguns pontos ali, né, alguns elementos que você indica sobre a questão da relação, dessa relação entre história e memória, também sobre o mito, né, sobre a questão do mito. Eu acho que, como a gente tem uma leitura gramsciana que traz elementos sobre mito e tal, né, e do ponto de vista, quando se olha a questão indígena, se olha, como você bem apresentou a partir da análise da Cozy Kank, como se fosse uma questão inferior, né, como se fosse uma visão inferior do mundo, mas da forma como você coloca, e que a Cozy Kank coloca, né, como um elemento de potencialidade para recuperar a concepção indígena ou a população indígena como sujeito histórico, né? Eu não sei se você vai falar disso nos próximos encontros, mas se você quiser começar a falar enquanto os camaradas vão sendo aí as questões e perguntas, tá bom? Sim, eu posso já trazer isso hoje, embora a gente vá também retomar esse processo, né, nas próximas aulas. Veja, a questão do mito, ela vai estar presente na obra da Sylvia Kusikank, mas também em outras. Porque quando a gente constrói, né, a própria concepção da ciência e a própria concepção do conhecimento, então aqui para quem é professor, né, na universidade, professora na universidade, a gente sempre vê naquelas disciplinas introdutórias, né, de introdução à metodologia científica, por exemplo, que você vai ter o mito, o conhecimento filosófico, o conhecimento popular e o conhecimento científico. A gente já parte dessa narrativa que é parte do oculocentrismo ocidental. Nós assumimos, né, que um mito ele não é parte da construção de um conhecimento, né? E muitas vezes que o mito ele tem uma relação com o senso comum, e o senso comum também sendo compreendido dentro de uma perspectiva mesmo de desvalorização, como se o senso comum ele faz parte de um saber popular que não tem uma fundamentação científica, então não necessariamente ele pode ser reconhecido como parte também da tradição de conhecimentos constitutivos de uma sociedade, né? Entretanto, aliás, até se reconhece o mito quando a gente olha na narrativa oficial ocidental moderna, os mitos reconhecidos são os mitos gregos, por exemplo. Então, por exemplo, no caso da mitologia grega, inclusive dentro da própria tradição da psicologia, da psicanálise, como é recuperado muita coisa da mitologia grega para poder construir arquétipos de organização da vida social, das subjetividades individuais, dessa relação entre a subjetividade individual e coletiva, como esse mito aí, ele é válido. E aí, não só a Sylvia Kusikan, que a gente vê também outras, principalmente quem trabalha com a historiografia pré-colombiana, como vão demonstrando que havia toda uma tradição de construção do conhecimento, que na América Latina, por exemplo, haviam livros que foram escritos e que traziam toda uma tradição mesmo da memória histórica desses povos, em que o mito ele era também um elemento de construção de uma narrativa histórica do próprio processo de formação das nossas sociedades, da própria concepção, né, do tempo, da concepção do universo, da concepção cosmogônica, da relação entre seres humanos, da relação entre seres humanos e natureza, da nossa coexistência, como havia também um processo, né, pedagógico de transmissão da memória, em que o mito ele era fundamental para você construir, né, dentro dessa narrativa histórica, aqueles elementos que vão demarcar simbolicamente a própria concepção, né, do território, da vida, da existência.
E, por exemplo, eu vejo muito isso porque é o que eu tenho estudado também, no caso das comunidades maias, como a gente vai ter um livro importante, que é o Popol Vuh, que é o livro sagrado dos povos Quiché da Guatemala, e que tem aí toda um mito de origem do ser humano, né, que nós somos criados a partir do milho, né, os homens e mulheres verdadeiros são os homens e mulheres do milho. E o milho, como tendo muito mais sentido do que o mito do Adão e Eva, porque o milho, dentro da cosmogonia e da cosmovisão maia, você tem uma diversidade de milhos, de grãos de milho, e isso garante uma diversidade de existência, né, humana. O milho, quando o grão ele toca o solo, ele vai fazer com que haja esse ciclo da vida, porque vai nascendo aí vários, né, milhos. E o milho também como sendo uma representação da base da soberania alimentar dos povos da América Central. Para quem conhece, né, um pouco da história da América Central, a base da alimentação desses países, ela tem no milho o seu principal produto, né, agrícola. E o milho, ele tem, e para nós também, inclusive agora está na época, né, da gente aí se deliciar também com a nossa, né, a nossa alimentação com o milho também presente. O Brasil, às vezes, a gente fica um pouquinho à parte, mas o Brasil também faz parte dessa tradição. Então, você vê como não é só o mito, não representa uma condição de senso comum ou de não articulação mesmo de um pensamento racional, mas ele é parte dessa construção histórica do conhecimento e que tem estado presente como uma referência importante nas diferentes lutas indígenas de toda a América Latina, né? E a gente vai também ver isso nas próximas aulas. E essa concepção do mito, ela está nessa lógica, né, nessa ontologia, nessa epistemologia, diretamente conectada com a vida concreta, né? Com a história concreta. É totalmente diferente, por exemplo, dessa mitologia que está articulada dentro de uma sociedade de classes e que espelha nessa mitologia somente o viés da classe dominante, né? Ou seja, a imagem e semelhança dessa classe dominante, e não articulada realmente, como você bem falou, com essa relação com a natureza, do mundo produtivo, e que mostra realmente essa relação indissolúvel, né? Inclusive ontológica do trabalho, né? Através dessa simbologia, dessa visão de mundo. Então, é realmente outra mirada, né? Outro olhar aí sobre essa concepção, inclusive, até mesmo que vai de encontro, né, nessa direção desse mito também, né, desse mito social no Gramsci também, que seria puxar uma concepção de mundo, né, dar uma direção, e por isso essa visão ela também não pode ser acabada, né, ela é sempre, na verdade, especulativa, né, já que a história não é fechada, não é um sistema fechado, né, é sempre um ciclo aberto em espiral. Então, realmente, para a gente dar uma virada epistemológica, que dá uma guinada, uma virada de concepção ontológica e epistemológica para a gente entender aí a partir desse ponto de vista, né? Para compreender, inclusive, enxergar, na verdade, se apropriar desse óculos, né? Desses prismas, e enxergar a realidade a partir dessa outra visão. Enfim, eu não sei se os camaradas têm alguma questão, se alguém quer se inscrever para falar, tirar alguma dúvida diretamente com a Lia, né? Aí a gente vai ver a questão da sociologia da imagem, né, com mais acuidade aí nos próximos encontros. Eu fico querendo fazer pergunta, mas também não quero me antecipar, tanto aos colegas quanto às próximas aulas, né, para a gente não dar os spoilers aqui. Os spoilers, na verdade, são dados, né, mas não pode apresentar aqui com profundidade aqui, a gente antecipa também os próximos encontros, mas enfim, eu fico me sentindo bastante privilegiada com esse encontro, né? Até porque eu acho que o objetivo do curso, na verdade, era seguir realmente nesse caminho, né? E
da gente se apropriar tanto dos autores que vêm da perspectiva da filosofia da praxis, como Mariátegui, que a gente já estudou outras vezes aqui, o próprio Pablo González Casanova, e essa é a primeira vez que a gente está estudando a Kuzikan, que está sendo um privilégio, né, da gente imergir tanto na perspectiva como mulher, né, feminista, que ela traz esses elementos do patriarcado para a gente pensar também dentro da totalidade histórica, né, para a gente entender esse outro viés, inclusive, da própria organização sociopolítica indígena, que vai não só na concepção de mundo epistemológica e ontológica, mas também numa visão de organização social e política totalmente contraposta da lógica do capital, né? Vai na contramão desses elementos que ela recupera aí. Então, eu estou aqui esperando que os camaradas aí se inscrevam, tirem dúvidas, façam comentários, né? A Bran está dizendo aqui que não tem nenhuma pergunta, só tem a agradecer. Não, eu queria fazer, inclusive, né, algumas reflexões para estabelecer também as pontes com os autores que vocês estudaram. Porque, veja, né, o próprio Mariátegui, quando o Mariátegui lança, né, essa reflexão de que uma teoria social que não reconhece a questão indígena como sendo central, ela é uma teoria estéril, né, porque ele vai justamente analisar como a questão indígena ela é reveladora da natureza mesmo do próprio capitalismo na nossa região, né, e que, às vezes, até para você apontar um processo de emancipação, e no caso do Mariátegui, dentro, né, de um programa socialista, você querer ser, né, calca e cópia, como ele dizia, né, dos processos que aconteceram na Europa, com a própria gênese do capitalismo, a Revolução Industrial, todos os processos políticos que aconteceram na Europa. Muitas vezes, se você só copia o modelo, você pode, né, fracassar, porque você não vai entender a especificidade da natureza da luta histórica que é empreendida ali no próprio processo da colonização. E o Mariátegui também, quando ele fala, né, do Aju e essa necessidade de pensar o comunismo incaico, ele também vai mostrando como havia uma forma de organização da sociedade que ela tinha realmente uma base muito mais de caráter comunitário, horizontal, que inclusive se aproximava aos preceitos do comunismo, né, como um programa político, como um projeto societário. A Silvia Kuzikan, né, embora ela não seja uma teórica, né, que beba do marxismo, ela inclusive vai fazer uma crítica, ela vai dizer, olha, essa discussão aqui na Bolívia, a gente vai, o Fausto Reinaga vai ser um pensador importante, que ele já está falando disso, que a rebelião de Tupac Amaru e a própria rebelião dos indígenas, eles apontam também o que seriam aqueles elementos centrais para entender a natureza da formação sociohistórica do Estado boliviano, as suas contradições e as possibilidades de luta emancipatória. E ela também vai dizer, olha, aqui a gente tem um problema dentro da sociedade boliviana e dentro dos diferentes setores da esquerda boliviana, que é considerar, um processo mesmo de negação dos indígenas dentro da leitura histórica mesmo do país. Como é que você fala no método dialético, e ela faz também uma crítica também aos marxistas bolivianos. Como é que você trabalha uma análise dialética se você considera que os povos indígenas são pré-políticos, como se eles não tivessem, né, capacidade de organização histórica, né, como se eles não tivessem também um processo de luta histórica e se eles não apontassem também um direcionamento, né, nessa disputa também de hegemonia. Então, ela faz também essa crítica, ela bate, né, ela insistentemente nessa tecla de que uma falha dos marxistas, uma falha dos anarquistas também, uma falha dos próprios sociólogos e sociólogas é não considerar os povos indígenas como sendo parte dessa totalidade que deve ser analisada. E que isso desemboca também numa sociologia estéril, e ela, né, vai escolher a sociologia da imagem para demonstrar como
todos os ciclos de luta estabelecidos na Bolívia. É o corpo indígena quem está ali, né? E aí ela vai, digamos, uma inovação que ela traz em relação ao Mariátegui é justamente colocar no centro a mulher andina como sendo uma chave interpretativa dessa organização da sociedade andina que foi interrompida com a conquista, mas que ela ainda está presente dentro, né, da resistência. Então, também tem aí uma questão importante, né, de inovação dentro do pensamento político também da Silvia Kusikank, e que a gente vai, né, trabalhar nas próximas aulas. Maravilha, Elia. Essa questão também que ela traz da história oral, né, do potencial para a ação da história oral também é importantíssima, né, porque dentro dessa narrativa oficial só existe civilização onde tem escrita, né, eu trabalho com os alunos do primeiro semestre, e aí eu tenho que passar por isso, né, e eu sempre trago esses elementos e questionei com eles isso. Então, quer dizer que a partir do momento que o ser social deu o salto ontológico, né, e se organizava socialmente, não existia uma organização sociopolítica nessas primeiras comunidades, e nas comunidades que continuaram numa tradição oral, sem esse desdobramento, sem esse desenvolvimento da escrita, né, eu não fui afirmando, fui questionando. Né? E aí, na aula seguinte, foi muito interessante, porque parece que na aula de filosofia a professora falou isso, né? Na filosofia tradicional, né? E aí vem a ideia da civilização, lá vem eles na aula seguinte, questionando e já querendo fazer um debate entre a gente, colocando as duas professoras para debater. Eu achei interessantíssimo isso. Mas é exatamente isso, né? Parece que a prática, como ela está falando, né, não é o que está escrito, não é o que se diz, não é o que se fala, né? Mas é a praxis, é o que se faz que determina o processo de constituição e conformação da história, né, da história e da própria memória, inclusive, né. Mas, enfim, eu não sei se os camaradas têm alguma coisa ainda para acrescentar, falar, se não tiverem, eu já passo para a Lia, se ela quiser ainda incluir, trazer mais alguma contribuição, mais algum elemento. Tereza que está agradecendo pela partilha, né, senão eu também já agradeço aqui em nome do grupo inteiro, dos participantes, e já passo para a Lia aí para fazer as considerações finais, se quiser ainda acrescentar alguma coisa. Sim, a gente, assim, essa aula de hoje era mais introdutória para apresentar também a autora, né? Porque, como eu disse, a Silvia Kusikank, ela não é tão conhecida no Brasil. Então, era importante também vocês saberem um pouco, né, o ponto de partida dela, de onde é que ela começa a desenvolver também as suas próprias reflexões, mas aí nas próximas duas aulas, aí a gente vai adentrar mais, né, tanto nos textos, como também algumas perspectivas sobre a sociologia da imagem, que tem sido utilizada também como um método de interpretação também da Silvia Kusikank. Então, hoje foi mais, né, esse caráter introdutório, e já nas próximas aulas a gente aí sim vai aprofundar algumas questões, né, dos textos que vocês leram, né, para a gente poder discutir mais um pouco da obra dela. Então, se você puder também compartilhar esse material, também a gente já manda também para o pessoal, já compartilha para dar mais subsídios aí para as leituras e para o próximo encontro, tá bom? Então, a gente fica por aqui por hoje, né? Agradecer mais uma vez a Lia, os meninos estão aí nos bastidores, né? Charlie, João e todo mundo que está participando aqui. Então, boa noite, até a próxima. Boa noite, até o próximo pessoal. encontro. Até a próxima.